Olá pessoal, mais um TechCast. Hoje eu estou com uma pessoa fantástica. Ela é educadora, ela é palestrante, ela é escritora e embaixadora da primeira infância. Eu estou aqui com Luciana Araújo, a tia Lu. Luciana, muito obrigado por você ter vindo. É um prazer enorme ter vocês aqui. Eu que agradeço, estou muito feliz de voltar aqui para minha terrinha e já conversar aqui com vocês, para mim é uma honra. Muito obrigada. Mas quem é tia Luciana Araújo, conhecida como tia Lu? Quem é tia Lu? Fala pro pessoal. Nossa, essa pergunta é um desafio, né? A gente falar um pouco de quem somos, mas vamos lá. Luciana Tia Lu é uma menina que sonhadora, eu diria, né? E sempre desejou fazer algo para o mundo. E foi no caminho da educação que eu me encontrei. E como educadora hoje, né, investindo em projetos e cuidando da educação, eu diria que essa menina, ela vive o que ela sempre desejou. Então eu falo essa menina porque essa criança está sempre dentro de mim, ela está muito aflorada e eu nunca vou deixá-la. E desde então, desde a minha infância, minha mãe professora, né, meu pai psicólogo, e eu sempre vivi nesse ambiente de educação. E fui me inspirando, fui me especializando e hoje poder estar aqui para compartilhar algo que eu vivo, que eu acredito, como mãe, mulher, educadora, de fato é viver acordada, sabe? Viver um sonho acordada. Coisa boa. E assim, mas você é daqui, mas não está hoje morando mais aqui, não é isso? Isso, Renato. Eu estou em São Paulo, né? Há um ano, minha vida ela virou um 360, justamente em busca de viver o que eu acredito. Então, recebi convites, mesmo tendo um grande mercado aqui em Recife, né? Amigos e profissionais que eu tanto admiro, mas em São Paulo, eu diria que eu fui viver um novo desafio. E levei a família junto. E estamos lá um ano. A gente está lá batalhando, aprendendo e crescendo. Né? E o que é essa cuidadora da primeira infância? Como é isso? Olha só, esse nome Cuidado, né? E aí eu fui convidada para ser embaixadora da primeira infância do Recife. Eu diria que tudo que envolve criança, educação e cuidado, eu tô junto, eu acredito. Sim. E diante de tantos projetos que eu sempre realizei na minha vida, a prefeitura do Recife, né, enfim, entendeu a importância do que eu realizava. E aí eu fui convidada para representar junto com o time, que a gente não faz nada só, para ser essa embaixadora, representante do cuidado com a infância. E aí eu trabalho com projetos, com educadores e com profissionais envolvidos na área da educação para que eles possam se tornar pessoas, né, e profissionais melhores e assim cuidar melhor das crianças. Então essa bandeira que a gente levanta, do cuidado com a criança. Que legal, muito massa isso. Porque assim, eu sou admirador de professores que cuidam da educação, admiro demais, né? E de criança. Eu adoro criança, né? Então você fala que eu sou educadora e cuidadora da primeira infância. E embaixadora da Isso, da primeira infância do Recife. Recife. Isso. Mas você não é assim, essa é uma parte de Tia Lu, né? Isso. Por que Tia Lu? Tia Lu. Eu não respondi, não foi quando você Um perguntou. homem velho desse chamando você mais nova, muito mais nova de Tia Lu. Renato, eu confesso que eu amei quando você chegou e fez Tia Lu, porque em São Paulo, Renato, a gente não tem, eles não tem essa cultura do tia, tá? Sim. E aí eu fico sentindo uma falta quando eu venho para Recife, que amanhã eu vou ministrar uma palestra para a primeira infância, e aí as pessoas, Tia Lu, e você me receber assim, para mim é voltar para casa. E Tia Lu, ele veio, né, eu diria que é cultural nosso, a gente do Nordeste, de Pernambuco, tem muito isso, da proximidade, e o tia aproxima. Sim. E, Renato, eu comecei na minha área como empreendedora na educação com uma escola de natação. Eu sou formada em educação física, né, minha primeira formação há muito tempo, e aí eu queria desenvolver e ajudar a criança. E eu encontrei a natação como um grande caminho, então eu trabalhava com natação para bebê. E aí as crianças, elas foram crescendo e eu acompanhando todo o processo delas e elas me chamavam de tia. E a tia da natação é Tia Lu, e aí ficou.
E aí a gente criou um nome no mercado mesmo, em Olinda, a gente se tornou referência, em Pernambuco também, e era Tia Lu Natação, olha só. Eita, E que ficou, legal. Renato, ficou, eu não consigo, amanhã mesmo na palestra para a prefeitura, para 500 educadores vai estar lá, Luciana Araújo / Tia Lu. Que Porque não massa. saiu, fica, né? Por mais que eu tenha passado por várias experiências, o Tia Lu ele fica, e eu agradeço. Coisa boa, rapaz. Mas Tia Lu não é só educadora. Tia Lu é palestrante, como você falou aí, está dando palestras. Tia Lu, ela é escritora, não é? E a educação já permite isso, né? Grandes professores escrevem livros. Qual o livro que Tia Lu está hoje no mercado? Olha só, eu queria voltar só um pouquinho, Volte, Renato, para as fique à pessoas vontade. entenderem por quê. Às vezes a gente fala, nossa, ela faz tanta coisa, eu escuto muito, Renato. Você faz muita coisa. Sim. Você tá aqui, você tá ali, você viaja o Brasil e eu amo viver assim. Só que eu queria trazer um pouquinho antes, porque eu sempre sonhei viver assim, Renato. Eu sempre sonhei ter essa liberdade. Tá Eu me vivendo o sinto sonho. livre, isso. Coisa boa. E eu poder conhecer pessoas, estar aqui conversando com você, e amanhã estar em outro estado, e poder conhecer a cultura de cada local, os professores, a rede pública, isso para mim nutre a minha vida. E aí, desde criança, Renato, eu sempre desejei viver dessa forma, só que eu não sabia como. E aí eu disse, meu Deus, eu sou muito criativa, eu sou muito comunicativa. E aí eu comecei a entender que na educação eu poderia fazer tudo isso. Então, Sim. quando você fala assim, você é palestrante, escritora, né? E a educação, ela é um leque, né? E eu me apropriei disso, me especializei, claro, né? Eu tenho várias especializações e estudos científicos, mas hoje, com muita honra, eu diria que a gente está com um livro que é chamado, depois a gente mostra na imagem aí, que é o Sim. Comece por Você. Comece por você. Esse livro, ele é para os educadores, Renato, mas eu diria que não é só para educadores, Eu vi professores. aqui. Para Isso. seguir, comece por você oficial. Isso, exatamente. É um movimento que a gente criou, que eu criei junto com um grupo, uma equipe, que hoje está cuidando dos educadores em todo o Brasil. Então, Comece Legal. por Você, ele virou um livro, e ele não é um livro para a gente ler, ele é um livro para a gente viver. Coisa boa. Ele é ativacional, Renato. Ele não é assim, eu vou ler, vou me fundamentar e eu vou estudar. Não. Ele tem a parte do estudo e tem a parte prática. Então as pessoas vão lá, clicam no QR Code, tem o link, eles interagem e as pessoas vivem para se transformar. Que legal. Então essa é a forma que eu acredito e que eu desejo multiplicar essa semente para o mundo. E o livro é uma forma, mais uma forma que eu encontrei. Mas, Luciana, Tia Lu. Pode falar, Tia Lu, eu amo. Achei tão bonitinho Tia Lu, que dá vontade de chamar. Mas eu também, Tia Lu, eu também faço palestras, inclusive hoje de manhã eu estava dando palestra. Eu tenho o programa, também sou escritor, tenho 5 livros escritos, né? E eu entendo como você faz e por que você faz. Acho isso fantástico. Quanto mais você tiver criatividade e tiver competência para fazer, que faça, porque o mundo precisa tanto disso, das pessoas que têm criatividade, que têm ideias, que têm o que trazer, o que agregar. Eu acho fantástico. Quando eu apresento uma pessoa, eu digo, ó, ela é educadora, ela é palestrante, ela é escritora, ela é embaixadora, ela viaja o mundo todo. Eu acho fantástico, porque você não está guardando, você está transbordando para as pessoas o que você tem de bom. Nossa, não é? Renata, Então, quando eu falo assim, eu fico maravilhado. E assim, eu sei que eu vi sua agenda no Instagram. Você acompanhou, não foi? Acompanho, rapaz. Aí Também acompanhei vocês, viu? Estou muito feliz de estar aqui. tem lá, outubro já passou, novembro, dia 8, você está na terceira jornada, aqui em Recife, né? Isso. Pela primeiríssima infância. Isso, Dia 9 dia 9 você está, Comece por Você. isso. 18 você já está em São Paulo. Isso. 28 está em São Paulo e em dezembro você volta para Recife. Não para, né? Não A gente para. faz o que a gente ama, né, Renata? Tá certíssimo. Quando você fala que você de tantas funções, eu nem digo que a gente tem funções, eu digo que a gente vive o que a gente ama. Eu sou desse lema. E poder escutar também sua história aqui, a gente colocar para as pessoas que sim, quando a gente está no caminho do nosso coração,
E você falou uma palavra que eu amo, transbordar. A gente só transborda daquilo que a gente tá cheio. A gente não transborda do que está vazio. Pensa nesse copo aqui, né? Se ele está vazio, ele não vai derramar. Esse momento de escrever um livro, da gente falar, da gente multiplicar uma mensagem, que cada um tem uma mensagem. Você tem um, eu tenho outro, e cada um aqui tem. E qual é a forma que eu posso transbordar? E a gente encontrou esse caminho, né? Através da fala, através da mensagem, através da escrita. E eu diria que, se eu pudesse dizer assim, aproveitando que você falou, como é que a gente transborda, segue seu coração. Do coração tá cheio de coisas que você é. Só que muitas vezes as pessoas eles não acreditam, né, em si. E aí terminam que não transbordam. Mas o convite aqui é transbordo. É verdade. E como diz Cortella, né? Cortella fala, nós iremos, e quando nós formos e nós iremos, o que é que a gente vai deixar? E um livro, ele é uma das melhores formas de você deixar algo que você sentia, que você conhecia, que você, né? Para outras pessoas, e livros vão ficando, e cada vez nós vamos lendo pessoas que já se foram, e aquelas ideias estão tão atuais. A música, o livro, a cultura, a arte, a pintura, tudo isso, eles continuam, eles dão continuidade ao ser que passou na Terra. Eterniza, né? Exatamente. E quando você escreve o teu livro, ele vai ficar muitos anos. Sim, é uma mensagem. A mensagem. E com isso, você vai estar sendo sempre lembrada por isso. Verdade. Pelo que você deixou, pelo seu legado aqui na Terra. Verdade. Né? Então eu acho fantástico. A pessoa que viaja, a pessoa que você vai para São Paulo, passar teu conhecimento, passar transbordar, né? Como a gente fala, transbordar do teu conhecimento, dessa tua ajuda à infância, à criança, isso. Né? Que você trabalha, né? Como você falou no começo, era natação para crianças, e esse cuidado com crianças, esse cuidado com essas pessoas que vão habitar, que amanhã vão estar comandando o nosso planeta, é muito, mas muito importante. E eu acho legal isso. E de onde veio isso? Olha só, é tão bom de escutar, porque é tudo muito alinhado com o que eu acredito. Porque a infância, eu tinha muitos caminhos, quando eu escolhi a educação, eu tinha muitos caminhos para seguir, né? Estudo científico ou qualquer outra área, ou qualquer outra fase da vida do ser humano. Eu escolhi a criança, porque justamente, trazendo o que você já implementou aqui, é a fase mais importante da nossa vida. Eu diria que a caixa preta assim, do avião é a nossa infância. Tá tudo ali arquivado. Tudo que eu vivo, de bom, de ruim, de mais ou menos, transforma quem eu sou hoje. Sim. Nós somos frutos dessa infância. Exatamente. E isso não sou eu que estou falando, é a neurociência, são as experiências, são estudos práticos e validados já. Então, quando a gente pensa na criança, o que é que eu posso, nessa fase que é tão curta, mas é tão importante, nutrir? E aí, quando eu olhei, voltei meus olhos para a criança, eu vi, na época, lá atrás, eu vi que elas precisavam de uma ajuda a mais do que elas já estavam tendo. E a educação, para mim, é a maior ferramenta de transformação. E aí eu comecei a olhar para a criança de uma forma sensível e ver o que é que estava faltando naquele processo. O que é que eu poderia ajudá-la para que elas, enquanto adulto, né, elas pudessem viver da melhor forma possível. Não é não viver, a gente não vai ter desafio, vai, mas é viver da melhor forma. E aí eu encontrei, né, em mim primeiro esse desejo e de cuidar da infância, e eu comecei a me especializar. Então eu sou neuropedagoga, psicomotricista, eu tenho especializações em neurociência. Eu comecei a estudar a criança, para que eu pudesse colocar o que elas de fato precisavam. E aí a gente olhou de uma forma integral, mente, corpo, espírito, emoções, relacionamentos. E todo o meu trabalho hoje, Renato, todo ele é voltado para cuidado integral dessa criança. Que lindo, muito bonito esse seu trabalho, rapaz. De cuidar dessas pessoas que estão indefesas, né? Isso. Você olha uma criança, a criança não tem maldade, a criança não tem malícia, a criança... Ela é indefesa realmente, né? E é uma formação. Na minha época, não na sua, que você é muito maior que eu, na minha época, os professores faziam muito parte
da nossa educação. Uhum. E o respeito por eles era muito grande. A gente respeitava os professores realmente. Né? Chegasse em casa, uma cartinha do professor, pai e mãe, meu Deus do céu, já começava a dizer que você não está respeitando mais velho, não sei o quê. Uma figura, né? Figura. Importante na vida do ser humano, da sociedade. Não, né? E o professor ele é importante nas nossas vidas. Ele tem a nossa formação cognitiva, ele tem a nossa formação de pensar, a matemática. Por que eu estudo matemática? Eu não vou nunca ser matemático, mas ele te ensina a resolver problemas. Né? Raciocínio lógico, né? Situações. Eu pensei muito, por que estudo história, por que estudo geografia? História é você conhecer o que foi que aconteceu, que às vezes acontece de novo. Uma coisa que aconteceu lá atrás, e se a gente não soubesse o que tinha acontecido, quer dizer, tem muita coisa que eu admiro em professor, admiro demais, pode atender, viu? E logo quem? É minha sogra. Depois eu falo com Mas ela. fica à vontade, não quero atender, não tem problema não. Ela gosta de conversar, vou dar uma atenção depois a ela. Eu retorno. Coisa boa. Coisa boa, sogra ligando. É bom demais, já sabe. Tô com saudade dela. Ela sabe que eu tô aqui em Recife, eu tenho que ir lá. Tá certo. Vou ligar para ela. Mas também eu vi que você mexe com uma criança interior. Criança interior já é os velhos feito eu, né? Você tá falando assim, mas não é não, viu, gente? Não é não. Que tem 5.1 Olha só. turbinados, mas tá queimando somente 2 gêneros. Muito bem vivido, né? Graças a Deus. Que bom. E que tem essa... Como é essa criança interior? Eu tenho, mas criança tem, não tem? Tem. A criança interior é todo mundo. Todos nós temos. E eu tô amando suas perguntas, porque tá muito. Eu vi que você se apropriou mesmo, aí se aprofundou. Quando eu falei da infância, né, quando eu disse que era a fase mais importante da nossa vida, foi a época que eu comecei a trabalhar com a criança e eu comecei a ver que não era só a criança que precisava do cuidado. E aí a gente trabalhava, desenvolvia, a criança ela ficava bem, saudável, feliz, com todas as habilidades e potências que ela poderia, só que de repente, passava o final de semana, passava um tempo, quando ela voltava, parecia que aquilo não estava tão fluindo. E eu fiquei observando no entorno e comecei a entender, Renato, que 50% era a criança, quando você fala em defesa, né, uma criança que precisa de cuidado, e 50% era o adulto que estava do lado dela. E aí nós adultos, né, que precisamos ser os mais coerentes, né, esperamos por isso, mais responsáveis, nós que cuidamos dela. E eu digo adulto, pai, mãe, professor, quem está com a criança, tá? E foi quando, Renato, meu olho foi para o outro grupo. Eu fui olhar para quem cuidava delas, porque eu precisava fazer uma junção. E aí eu trabalhava demais com a criança e não fluía da forma que eu entendia que poderia. Quando eu comecei a trabalhar com o adulto, e eu vou chegar na criança interior, aí começou a dar... Cuidador. Isso. Que massa, rapaz. Você entendeu agora, né? Entendi. Estou pensando lindo, fantástico isso aqui. E aí, quando eu olhei para o cuidador, eu disse, nossa, ele precisa de ajuda. Por quê, Renato? Porque durante a infância dele, ele não teve o melhor que ele poderia. E a gente não está aqui para julgar. A gente está aqui para ver a realidade e poder melhorar da nossa forma. Então, esse adulto, ele veio, sim, cheio de lacunas, ele veio com algumas dificuldades que não foram resolvidas, ele veio com traumas, ele veio, enfim, com os desafios naturais. E aí eu disse, e agora? Eu vou precisar cuidar disso. Para que ele seja o melhor para essa criança, ele precisa estar bem. Ele não pode projetar as dores dele na criança. Aí eu disse, então eu vou olhar para ele. Aí foi quando eu comecei a estudar o adulto, tá, Renata? Sim. Me especializei nesse professor, começando por mim como mãe, que eu precisei me transformar primeiro, começando cuidando dos pais, das famílias e dos professores. E aí os adultos começaram a se transformar. Como? Quando eu comecei, Renato, a ativar a criança interior deles. Que coisa. Olha só. E aí a gente tem muitos estudos, Renato, sobre isso, muitos, mas eu queria trazer que é algo muito natural, que qualquer pessoa não precisa ficar para fazer uma terapia, não é isso. Qualquer pessoa ela pode acessar a sua criança, porque é nela, é na sua criança que está toda a sua resposta. O quê? Seus talentos, seus sonhos, as suas características principais. É na criança que está todo o seu projeto de vida. Só que ao longo do tempo, a gente vai perdendo isso. Vai tendo experiência ruim,
pessoas chegam pra gente, terminam que tiram a nossa identidade. Não sei se você entende, se já passou por isso ou conhece alguém. Eu passei. Sim. E aí, quando a gente começa a adoecer, a gente tem um mundo hoje adoecido. 86% da nossa população tem alguma doença. Seja psíquica, emocional, material, corporal, enfim. E eu associo muito isso a esse distanciamento de quem a gente é, Renato. Verdade. E aí esse adulto, quando eu ativo essa criança interior, porque todos nós temos, quando eu faço ele lembrar quem ele realmente é, ele se apropria. E aí ele vem com mais saúde, bem-estar, alegria. É um processo, né? Não é tão simples. E ele, se estando bem, a criança está bem. Eu sempre digo que educador saudável, criança feliz. Que massa, é isso mesmo, rapaz, é isso mesmo. Porque assim, imagina se todos nós ativássemos a criança interior e que ela viesse sem a maldade, que ela viesse sem a preconceito, que ela viesse... Porque você coloca crianças no parque, elas não querem saber quem é rico, quem é pobre, quem é branco, quem é preto, quem é verde, quem é azul, quem é de outro estado, quem é de outro país. Eles só brincam. Não é verdade? Olha, eles só brincam. Essa palavra que você trouxe, brincar. Eles só brincam, não é verdade? Então, assim, eu acho esse seu trabalho, ele não é pouco importante, não. Ele é muito importante. Porque, não sei se você notou, mas se você conseguisse, já estou arrepiado, se você conseguisse colocar as pessoas, os adultos, para ativar as crianças interiores delas, eu acho que o mundo não teria guerra. Olha Não só. é? Não teria paz, não teria tanto preconceito, não teria tanta falta de amor, julgamentos. Né? Falta de empatia. Tudo que a criança tem, a gente se distanciou, né? É verdade. E a criança, ela é o ser natural. Ser criança é natural. Só que a gente fica adulto demais, eu digo. A gente fica adulto demais. E aí a gente adoece demais. E aí a gente complica a vida demais. E quando eu falo da criança interior, Renato, você precisa ver. Depois eu te mostro uns vídeos. Enfim, até no Instagram tem também. Os adultos, todos, ninguém passa por mim sem brincar. Então você vai ver, eles chegam, todos chegam muito rígidos, né, numa postura, de paletó, de tudo, porque a gente faz em pós-graduação, a gente faz tudo quanto é lugar, Renato. E saem de lá descalços, saem de lá sorrindo. Eu só preciso tirar uma foto, o antes e o depois. Só porque a gente brincou. E aí depois que brinca, a gente se conecta de fato com quem a gente é, porque é natural nosso. E aí eu me conecto com a minha verdade, com os meus valores, eu me conecto com a minha essência. Eu me conecto com a minha alegria, porque cada um é único, né? Eu me conecto com a minha característica, com o meu temperamento, com o meu perfil. É lindo. A criança, ela tem todas as respostas. Fernando Pessoa já dizia: grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor que há no mundo são as crianças. Oh, rapaz, é verdade. Eu não sei, será que a minha criança é muito aflorada? Porque eu adoro criança. Então, assim, eu gosto também das crianças. Eu sou meio abestalhado para essas coisas. Né? Se você botar no meio de criança, você vai ver que eu vou virar uma criança. Mas eu acho que é isso, né? Que quando você está junto das crianças, você volta a ser criança. Demais. Quando você fala, e eu vejo, sinto isso em você. A forma que você fala, a forma que você age, que você olha. E a gente vê a essência, ela tá pura e genuína, né? A criança, ela é genuína. E ela vai adquirindo, infelizmente, com o adulto, por isso que a gente cuida do adulto também, para que ele não mine essa essência. A criança, sim, ela precisa de cuidado, de orientação, ela precisa de instruir para o bem, mas ela não precisa ser podada. Quando a gente poda e a gente corta, a gente está cortando o que é valioso nela, é quem ela é. A gente precisa, sim, eu digo que a educação é instruir para o bem. A gente não ensina o que a gente sabe. Imagina você chegar aqui, a gente no podcast, a gente está falando um monte de estudo científico, conceito, mostra pirâmide, mostra não sei o que, tudo. Só que o que vai ficar, e o que vai ficar nessa nossa conversa é quem somos. É verdade. A gente não transmite o que a gente sabe, né, Renato? A gente transmite quem a gente é. E a criança, ela só é. Ela é a essência pura. Ela não precisa de muita coisa, não. E se a gente ficar como você fica, conectado com elas, é um exercício que eu diria, tá? Como é que eu posso fazer isso? Fica mais perto de criança. Começa a observar como é que ela age. Fique mais sensível a essa relação. Ah, mas eu não tenho paciência. Mas começa. Você vai ver que você vai se aproximar de você. Eu tenho paciência. Resgata as fotos da sua infância. Eu sempre digo assim, alguns caminhos para que a pessoa possa ativar a sua criança interior, né?
Observa, faz perguntas se você tem seu pai, sua mãe ou alguém da família que te acompanhou quando você era criança. Faz perguntas. Como é que eu era? O que é que eu Maria, gostava de fazer? minha mãe fala Por quê? assim, Fala! porque eu era muito danado. Como é que você era, hein, Tato? Porque Conta. na minha época, não tinha videogame, chegou depois, então a gente brincava na rua. Maravilha. E os meninos soltos na rua, aí toca a campanha dos outros, sobe em cima de pé de frutas, joga bola, arranca a cabeça do dedo, se arranha, briga se esconder. E sua mãe ficava, vem, bichinha? Ah, meu Jesus Cristo. Você tem irmão ou não? Tenho mais 3, eu sou gêmeo com uma menina, né? Tá. Então, assim, eu sou o último filho, embora seja gêmeo, eu sou o último, eu sou o mais novo. Uhum. Então, assim, mas naquela época não tinha esse negócio de proteção não, né? Uhum. O pau que dava vestido dava em Francisco e todo mundo era tratado do mesmo jeito, todo mundo era educado da mesma forma. Minha mãe, professora do estado, e meu pai faleceu, eu era muito novo, 10 anos de idade, e eu fui criado pela minha mãe e pelos meus irmãos, né? Mais velhos. Então, assim, era obediente à mãe e pai? Era, mas era danado. Para aprontar as coisas. E quando as pessoas falam assim, rapaz, tu não saiu da quinta série não, foi? Eu não sei se isso é elogio, eu não sei se eu gosto disso, ou se eu acho ruim. Mas assim, a minha infância foi muito boa. A minha infância de criança trelosa mesmo, não era quieto não. Sim. Embora quando você estava na frente de adultos, minha mãe sempre Sim. dizia, criança no meio de adulto não fala. Então a gente respeitava, mas longe dos adultos com as crianças, oh meu Deus do céu, a gente se divertia muito. Eu tenho um menino, meu menino tem 20 anos, vai na faculdade, tudo, né? Mas ele nunca me deu trabalho, graças a Deus. Mas a mesma formação que eu trouxe da minha casa, da casa da minha mãe, eu trouxe da minha casa. Então meu filho também respeita os mais velhos. Sim. Embora ele seja muito divertido, perturbador também, mas ele não é 1% do que eu era, mas ele dentro de casa, ele perturba, ele briga com a gente, ele briga com a mãe, briga com... Minha sogra mora comigo, e ele briga com minha sogra, ele briga comigo, então assim, mas eu vejo que na rua, nada. No máximo no condomínio, lá no prédio mesmo, eles se juntam ali e só. Nunca chegou nenhuma reclamação dele. Olha só. Isso é muito importante você estar falando, já eu, né? Isso é tão importante que você está falando, porque eu entendo, né, pelo pouco que você está trazendo aqui, que ela foi muito sábia, sua mãe, né? Ela trouxe, enfim, você estava num ambiente em que você aflorou a sua criança, você viveu de fato, integralmente, né? E quando perguntam assim, parece que você não saiu da quinta série, eu diria que isso é muito bom. É bom, né? É bom. Por quê? Porque a gente vê aqui, né? Você está aqui numa posição, você está me entrevistando, você tem seu trabalho, você tem sua família, tudo, e você, mesmo não saindo da quinta série, você conquistou o que adulto conquista. Você assumiu lugares e você se projetou como adulto, porque a gente cresce, eu digo assim, na maturidade, né? A criança, ela tem aquilo que precisa ainda ser educado, ajustado, mas não deixar ela morrer. Então ela está aí e está latente. Esse é o convívio. Eu diria que convivam mais com ele para entender como ativar a criança interior. Adoro, adoro. E essa conversa tá indo. Não é perigoso não, ativar a criança interior. Porque dizem que muito de depressão vem da infância, né? Das histórias da infância. Né? Mas, assim, não podem falar essa palavra, né? Por causa do YouTube, mas não tem problema. Ativar a alegria, né? Pronto, vamos lá. Esse projeto que eu desenvolvo, que é o chamado Cuidar do Cuidador, como eu expliquei, ele é um trabalho, Renato, que ele não é terapêutico. Sim. Tá? E aí sim, existem psicólogos que tratam justamente disso, existem outros processos, né, da psicanálise, enfim, que vai tratar essa questão das dores emocionais que nós vivemos na infância. Sim. Somos frutos de coisas desafiadoras e coisas muito boas, isso, né, é certo. Só que esse projeto, ele resgata a memória, eu diria assim, a memória afetiva feliz. Sim. Ele traz as memórias positivas. Então, ele não tem um olhar terapêutico, ele tem um olhar preventivo. Sim. E quando eu faço, o que é que eu faço na prevenção? A gente traz a idade, então a gente está sempre com respeito e cuidado para não aprofundar nessas dores, porque a gente precisa fazer o que a gente dá conta.
Então, a minha especialidade, eu sou educadora, neuropedagoga, psicomotricista, mas eu não sou psicóloga, né? Agora, é claro, às vezes a gente observa e a gente encaminha para quem de fato precisa cuidar. Qualquer área da medicina, mas esse projeto ele ativa as emoções positivas. Então é sempre o brincar, é sempre a ludicidade, vivências que vão resgatar de fato o que foi muito bom naquela fase. Porque se a gente perguntar aqui, pensa numa idade aí que você marcou sua vida de uma forma boa. Cada um vai dizer 8 anos, 6 anos. Por quê? Aí vai dizer, porque eu brincava com meus primos, porque meu professor era muito especial, porque eu estava numa escola boa. A gente vai resgatando esse lado. Porque eu fui para uma casa, eu morava em tal lugar, sabe? Então a gente vai buscando, com muito respeito e assertividade, apenas as experiências positivas. Que legal. É fazer o adulto rir, né? Sorrir, né? É aquelas lembranças boas, né? Isso. Porque tem tanta gente que é amarga, né? Não sei se é tanta gente não, mas existe muita gente amarga, né? Aquela pessoa que tá de mau humor todos os dias, né? Que ele dá um bom dia, ele pergunta para quem dá um bom dia, né? Então, eu não consigo entender essas pessoas, e talvez porque, não sei se eu falo besteira, se eu falar besteira pode dizer, tá? Não, aqui é uma conversa, estou aprendendo com você também. Embora o rico, o pobre, o rico, o pobre, classe boa, classe média, o pobre, a criança, ela teve felicidade. Ela foi feliz. Sim. Porque a pobreza não era dela, a pobreza era dos pais. Ela era rica de felicidade, ela brincava, jogava peão. Quer dizer, não sei se hoje em dia o pessoal nem sabe nem o que é isso, mas eu rodava peão, jogava bola de gude, empinava papagaio, jogava bola na rua. Eu brincava de pique-esconde, que era pique-esconde, mas era brincar de se esconder. Eu brincava de polícia e ladrão. Então, assim, na minha época... É uma riqueza. Você estava no mundo ideal, né? Exatamente. Porque aquilo para a criança é que faz sentido. E quando a gente vê na criança, não tem assim, vamos jogar futebol. Quem é o mais rico? Eu não vou chamar o mais rico para jogar comigo. Eu vou chamar o mais talentoso. Vamos tirar o time, né? Aí você puxa quem? Aí eu puxo o mais, eu não vou puxar o mais rico, eu vou puxar o mais talentoso. O que sabe jogar mais. Sim. Quando você vai brincar de polícia ladrão, de pé, alguma coisa, você vai chamar o cara que corre mais. Sim. Né? Não é isso? E essa é a nossa riqueza, a riqueza da criança. E nós que vê, todo mundo teve isso ou não. Olha só, não sei se você já assistiu aquele filme A Procura da Felicidade, será que é esse? Que é um pai, é um filme bem conhecido, que ele está passando por muitas dificuldades, mas ele acho que é esse nome, né? E ele blinda o filho nessa criança para que ele, e é lindo assim, eu chorei muito, e ele blinda esse filho dessa realidade, né? Para que o filho ele possa, então o filho nem imaginava que ele estava sofrendo, para a criança era tudo fantasia, ele estava vivendo num conto de fadas, e era muita dor que aquele pai estava passando. Então, olha que interessante você trouxe, né? A criança, ela é a parte mais pura do ser humano, essa criança interior, né? E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo experiências que não são muito boas e que vão marcando, é como se fosse tatuando a nossa memória, o nosso coração. E vai inflamando. Então a criança, ela não inflama. Quem inflama ela é o adulto. Por quê? Porque o coração dela pensa assim, em algo, ela está aberta. A criança, a gente fala na antroposofia, que é um estudo que a gente faz muito, que é o mundo é belo. Ela vê que o mundo é belo. O que é o mundo? São as pessoas, ela não tem essa distinção. Né? Porque isso neurologicamente, isso aí é estudo mesmo, ela não tem esse filtro. Para ela tá tudo lindo, as pessoas são boas, o mundo é colorido. Por mais que ela esteja passando por uma situação, ela briga com um amigo, mas na mesma hora ela se resolve. Os pais que ficam com raiva um do outro, né? Os pais vão na escola e perguntam, vai brigar com o professor, enfim. Então, quem inflama é o adulto. O coração dela, vamos pensar que é um rio limpo. E aí, o que é que a gente faz? Eu digo a gente, porque eu estou me trabalhando também, não estou aqui para julgar e nem apontar nada. A gente, com os nossos traumas, com as nossas crenças, com os nossos bloqueios, a gente inflama. E aí ela vai se perdendo de quem ela é. Né? Tem uma frase que Hipócrates falava muito, que é o pai da medicina, ele dizia que a parte mais sensível do ser humano, pensa que tem uma parte que é única, é a essência.
E a nossa essência está na criança. E aí você trouxe tanta coisa assim nessa sua pergunta. Toda criança, ela nasce, eu diria que ela nasce com a bondade no coração. Então, sim, ela pode estar na maior dificuldade do mundo, mas ela consegue enxergar aquilo como algo tão natural. Ela não fica com raiva, ela não julga, ela pode até ficar triste, porque o ser humano, a gente tem isso, a gente não pode não validar a tristeza, mas ela se recompõe logo, ela agradece, ela vibra, ela pode ter, ela não distingue, eu tenho muito, eu tenho pouco, eu tenho isso, eu tenho esse material, eu não tenho, ela não, que faz isso é o adulto, por isso que eu vou logo pro adulto. Vamos cuidar desse adulto, né? Vamos desbloquear esse adulto para que ele não inflame essa criança. Eu sempre digo assim, vamos deixar a criança em paz. Ela só precisa ser ela. Exatamente. E no livro, Renato, tem isso. Coisa boa. Nesse livro, que é o Comece por Você, a gente tem 4 pilares. Agora eu tô juntando tudo. As peças, né? A criança interior, cuidado, cuidador, Isso. comece por você. Isso. Mas você é muito inteligente, rapaz. A gente vai fazendo as coisas e vai aprendendo, né? Eu acho que o ser humano é a criança. A criança aprende o tempo todo. A gente que fica, não, já sei de tudo, não sabe nada. Eu quero aprender cada dia mais. Então essas ideias vêm muito porque meu contato é com a criança. E aí elas me inspiram. E aí esse Comece por Você é um livro, né, que ele traz exatamente para esse adulto começar por ele. Porque como é que eu vou ensinar algo se eu não sou? A criança, ela aprende pelo exemplo. Na verdade, todo mundo, né? Imagina eu falar aqui um monte de coisa aqui para vocês e se vocês olharem na minha vida ou me conhecerem pessoalmente, não, tá fazendo nada. Então não é validado. Eu não consigo falar o que eu não vivo. E aí a criança, ela aprende pelo exemplo. Então começa por você. Vamos desinflamar as suas emoções? Não, eu vou ajudar a criança. Não, melhor é você primeiro. Eu vou fazer a rotina da criança. Aí eu pergunto, você tem sua rotina? Que a criança, ela aprende me observando. Então são os 4 pilares. Aprender a ser, aprender a cuidar, aprender a tudo aprender. Porque a gente tem que aprender na vida. Aprender a fazer e aprender a desaprender. Quer dizer, desaprender, se reconstruir, né? Desaprender para aprender coisas novas. Né? Porque o que eu aprendi lá atrás não necessariamente serve mais para agora. A gente tem que ter esse discernimento, né? Então eu preciso dar espaço. É como agora, como é que eu vou tomar suco aqui se eu tenho água? Não, eu preciso dar espaço, tirar água, bota agora um suco, né? Bota agora um café. Imagina se eu misturo tudo. Não dá. Tá certo. E aí a gente tem que aprender. Aí nesses 4 pilares eu ajudo esse adulto, que seja um professor, um pai, a mãe, ou quem deseja se melhorar enquanto ser humano, a seguir o aprender a ser, a ativar a criança interior. Sim. O aprender a cuidar, Renato, ele traz a rotina. Será que a gente tem uma rotina de vida que realmente ative nossa saúde integral? Porque a gente é muito bom em falar as coisas para os outros, né? Mas quando eu olho assim, olha o resultado, o que é que você precisa melhorar? Tá faltando cuidado. Aprender a fazer é posicionar. A gente precisa se posicionar no lugar certo, na hora certa e pelo tempo necessário. As pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Não é. Não precisa. Você precisa fazer o que você veio para fazer. Renato veio para fazer uma coisa, a Luciana veio outra, a Maria veio outra, João veio outra, e assim a gente segue. E o aprender a desaprender. Larga, desapega do que não funciona mais, para você viver o novo. Então são esses 4 pilares. É verdade. E tem um vídeo, Luciana, aqui, você falando isso, tem um vídeo que passa, tudo está se encaixando aqui, tá? Eu estou começando, isso aqui tá fantástico. Tem um vídeo na internet que o pai pega 2 crianças, sei lá, 2 irmãos, alguma coisa, e é um prato fechado. E um prato tem, tipo assim, 2 confeitos ou 2 chocolates. E no outro não tem nada. E bota 2 crianças assim, um do lado da outra, e levanta os pratos das 2. O que não tem nada, ele começa a olhar assim, com espanto, olha para o outro, aí fica meio espantado, aí o outro pega um e dá para ele. É dividir. Aquele negócio que você estava falando lá atrás, a criança, ela não guarda a raiva, ela não fica por muito tempo. É como você falou, os pais brigam, exemplo, lá no colégio, as 2 crianças brigaram, no outro dia os pais vão lá brigar, as crianças estão brincando no pátio. Porque ela não guarda aquele rancor, ela não guarda aquela raiva. E ele nasceu puro, né?
E nós adultos é que vamos alimentando aquilo ali através de algumas coisas que vivenciamos, que vivemos, né? E é importante, eu já estou louco para saber quando é que você vai vir aqui em Recife para fazer esse treinamento, alguma coisa desse tipo assim, que eu quero participar. Eu quero pegar minha esposa e a gente ir lá participar. Vou dar um trabalhinho. Minha criança, eu paro. A minha criança. Vai ser maravilhoso. Você vai ativar muitas outras crianças. Vai A ser minha bom. criança, ela é danadinha, viu? Então, assim, é já quero saber quando você vai vir, quando você vai estar aqui para fazer Olha esse negócio. só, esse trabalho, Renato, a gente está sendo aí bem reconhecido esse momento. Assim, eu diria que está sendo uma fase muito próspera, porque a gente já vem desenvolvendo há mais de 8 anos. E agora, parece que o mundo entendeu, né, que a gente precisa cuidar. Eu acho que a palavra cuidado ela nunca esteve tão urgente na humanidade. Eu ouso dizer que é a pauta mais importante. Então, quando a gente tem vários momentos, a gente está fazendo o Comércio com Você no Brasil. E a gente tem recebido, além de muitos convites, para participar amanhã mesmo, a gente vai fazer uma experiência com os educadores da cidade do Recife. E a gente vai voltar aqui em dezembro para ter um momento, eu não sei o local ainda, talvez na Livraria Jaqueira, que hoje fica no Recife Antigo, parece que mudou o local. E a gente vai fazer uma experiência lá, que é um lugar, parece um parque, assim, é bem gostoso o ambiente. E a gente vai vir também para receber um prêmio por esse projeto. Coisa boa, merecidamente esse prêmio, diga-se de passagem, merecidamente. A gente está bem feliz. Porque é um projeto que eles estão, é uma revista internacional que fomos agora homenageados na Câmara também Municipal do Recife pelo projeto. Então ele tá tendo um olhar diferente. Eu fico muito feliz por isso. E eu fico feliz que pessoas como você vêm fazendo um trabalho desse. É como eu falei, se tivessem várias Lucianas, se todos nós lêssemos o livro de Luciana, talvez o mundo estaria em guerra. Porque mexia com aquela... Imagina aquele poderosão daquele país, poderoso. Imagina ativando a criança dele. Imagina aquele cara que estava pensando na guerra, os dois pensando na guerra, coloca assim, Luciano lá junto os dois. Vocês estão pensando em guerra? Peraí, vamos fazer um trabalho aqui nós três agora, e depois a gente fala sobre guerra. Será que teria guerra? Meu Deus, você falando, chega, eu me emociono, porque é algo tão simples, não é? Não é. E a gente se distancia, e a gente adoece o mundo. É verdade. Eu diria que esse projeto, ele faz a gente voltar para casa. E quando a gente volta para casa, é voltar para dentro de quem a gente é. É verdade. A gente nasce com um plano. A gente nasce com um plano original. Que está na criança. Sabe aquela criança que fica dizendo o que quer ser, o que vai fazer e tudo, e o adulto fica, ai meu Deus, tá sonhando demais, sabe? Não, mas eu vou fazer isso. Não tá. É ela, deixa ela vir, ela vai encontrar o caminho. Eu acredito que a minha vida, meus pais, eles não, claro que tinha coisas que eles diziam e pensavam, mas eles nunca disseram para mim que eu não ia conseguir, que eu não ia... Meu irmão é cineasta, está indo agora para Los Angeles, o outro é médico e eu sou professora, estou na educação, com projetos. Então, eu diria que meus pais, eu aprendi muito com eles não bloquearam a gente. A gente não veio de uma família, a gente foi bolsista a vida toda, a gente veio de uma família com muitos desafios, mas nunca escutei que a gente não iria alcançar, que a gente não seria capaz. Então, é essa mensagem que eu gostaria muito de, através do projeto, dizer para as pessoas. E é linda essa mensagem. Pronto, você falou agora. Quantas crianças, quantos jovens, não fala crianças, jovens, que vão fazer vestibular porque o pai disse, olha, você tem que ser médico, você tem que ser engenheiro, você tem que ser, sei lá, advogado. E lá atrás a criança nunca gostou disso, nunca quis ser isso. E faz por obrigação. Será que é por isso que tem muito profissional frustrado? Porque, com certeza, meu filho é muito mais inteligente do que eu. Era na idade dele, isso é fato. Ele por causa dos estudos, eu pelo futebol. Eu gostava de futebol, eu sabia jogar futebol. Então, assim, a minha habilidade era pro futebol. Né? E meu filho já com estudo. Mas imagina se você tivesse para lá, você vai ter que ser isso. Então, seguir o que você, né, acreditava para ele. A minha frustração, o que eu queria ser, não fui. Isso. E
E a criança, os nossos filhos, ele não só tem o teu gene, ele é uma mistura de gene. Imagina como fica se eu quisesse que meu filho fosse uma coisa e minha esposa quisesse que ele fosse outra. A cabeça dele, como é que seria? Isso. Olha só o que você trouxe. Você falou muito de guerra, né? E até tem um post que eu coloquei no Instagram que nesse momento tão doloroso, eu diria, que se a gente pudesse fazer outra pauta, ser outro momento para falar só sobre Sim, isso, né? sim. Eu gosto muito de fazer uma relação com as nossas guerras internas, que cada um vive, todos os dias. Só que se a gente não tiver essas ferramentas, se a gente não tiver esse olhar, se a gente não praticar, né, para que essa guerra ela não fique, porque às vezes a guerra faz morada, né? Sim. E a gente termina que vive uma vida de guerra dentro. Aí consequentemente eu faço a guerra com o outro. Fora. E consequentemente a guerra vai para o mundo. É verdade. E aí se eu trato logo essa guerra aí dentro, se eu curo, se eu cuido, e a gente começa justamente por isso. Trata a sua guerra primeiro. Quais são os seus crenças, seus bloqueios, suas inflamações? Ressignifica. Isso é tudo projeto que a gente faz, tá? Cada pilar ele trata uma coisa. E aí você, a partir disso, você não impõe a sua vida no outro, no seu filho. Você é livre e permite que o outro seja livre. Só que a gente é responsável, né? A gente é responsável pelos nossos filhos. Só que aquela instrução, ela vem para o bem dele. Não vem para o nosso bem. É verdade. Cada um tem seu plano de vida, tem seu projeto de vida. E quando você faz assim, meu filho é muito mais inteligente, meu filho ele escolheu esse caminho, pode ter certeza que você liberou ele. Você permitiu que ele existisse, ele não só vivesse. Então é isso, é um convite para que a gente possa eliminar essas guerras, né? Que são muitas e a gente não quer olhar, porque é mais fácil olhar para a guerra do outro, né? É verdade. É mais fácil do que a nossa. Então o livro, o projeto e as palestras que eu desenvolvo, né, em todo o Brasil, ele vem para te convidar, mas de uma maneira tão, como uma criança assim, de uma maneira prazerosa. Você tem que voltar para Pernambuco. Eu vou buscar. Vou fazer São Paulo tá lá, ó. Me segura. Vou fazer uma campanha. Trazer o Tialu de volta. Eu tô com saudade. Não é, rapaz? Rapaz, o cuscuz. Rapaz, o cuscuz aqui é melhor que o de lá, viu? E eles são encantados, viu? E o bolo de rolo? O bolo de rolo lá não tem. É patrimônio da gente. Cartola. A gente é muito rico. Cartola. Cuscuz, bode, carneiro. Oh, meu Deus. Eu estava em Alagoas semana retrasada, a gente está fazendo o Nordeste, né? E é muito lindo quando a gente conhece, né? Profundamente o Nordeste. A gente é muito rico. Não é? Mas eu espero voltar, sim. Mas existe alguma formação para algum treinamento que você passa para multiplicar isso? Tem um treinamento de Tia Lu para ativar, para outras pessoas fazerem esse trabalho que você faz? Sim. Eu respirei, me organizei aqui, ó. Porque o que você fala, e eu diria que é um convite que eu acredito que a gente pode pensar aqui, porque a gente não faz nada só, né, Renato? É verdade. A gente até chega num ponto. Se você quer ir rápido, vá sozinho, ditado africano. Se você quer ir longe, vá em grupo. Porque a gente precisa, pessoas precisam de pessoas. Sim. Então eu estou nesse movimento hoje. O Tia Lu, ela não pode estar em todos os lugares, mas ela pode ser uma multiplicadora dessa mensagem. Sim. Então sim, em São Paulo a gente está formando equipe. Eu tenho equipe em alguns pontos do Brasil que elas multiplicam o projeto que a gente vive, né? Sim. Então, essas pessoas são treinadas, elas passam por formações comigo e aí eu acompanho, né? Eu acompanho como é que eles estão aplicando isso nesse ambiente, porque eu não posso estar, a minha agenda, eu não posso estar em todos os lugares. Porque a Lu ainda é Luciana, né? Ainda é mãe, eu só tenho 2 meninas também, meu casamento. Eu preciso colocar cada coisa no seu lugar. E aí, para que a gente tá indo agora, já tá tendo convite para ir para fora do Brasil, para Portugal. Epa! Leve não, ela é nossa, viu? E aí, para fazer isso, a gente precisa de pessoas. Então, a gente tá assim, formando, tá tendo um treinamento bem especial e em breve a gente tá fazendo aí uma potência aí no Brasil. O Sebrae, eu não sei se você sabe, mas o Sebrae, principalmente aqui de Recife, ele é muito aberto para treinamentos. A gente faz muitos treinamentos lá. Palestra, treinamentos, assim, ele tem a porta aberta para, sei lá, se você quiser um dia, vamos fazer um treinamento Sim. Começa com você, dentro de Recife,
pode contar comigo, que eu vou falar lá no Sebrae, vou arrumar a sala para você dar o treinamento. Se quiser auditório, tem auditório. Se quiser sala, tem sala. O Sebrae apoia muito o empreendedorismo. Mesmo? Muito, muito. Eu estou sempre no Sebrae, estou sempre fazendo o pessoal lá. E o espaço é muito bom. Então, assim, quando quiser fazer, pode dizer que a gente vai lá conversar com o pessoal do Sebrae e para arrumar a sala para você fazer seus treinamentos. E traga logo esse treinamento. Que bom, eu fico feliz em poder escutar que faz sentido. Eu fico feliz de ver uma pernambucana. Eu sou brasileiro, fato, mas eu sou pernambucano, eu sou recifense e a gente é barrista, né? E quando eu vejo uma pessoa inteligente, que é da minha terra, eu digo, oh meu Deus, tá vendo? Minha terra tem gente inteligente. Tem gente que sabe. Porque tem aquele negócio o sulista não gosta do. Eu nunca me dei mal em canto nenhum, tá? Em todos os lugares, todos os estados que eu fui, nunca me dei mal. Sempre fui muito bem recebido. A pessoa fala, o pessoal de São Paulo não gosta do nordestino. Eu sempre fui bem tratado. Em São Paulo, em todo canto que eu fui, nunca tive. Né? Mas dizem, né? Aí eu digo, lá tem que ter a luva. Lá tem cara, lá. Olha, eu vou voltar para cá, né? Amanhã eu vou reencontrar amigos queridos e educadores e eu disse voltar para minha terra, ser contratada para voltar para o nosso lugar, nossa terra, né? Que quando a gente nasce ali está impregnado na gente, não tem como. A gente leva também para lá. E aí é uma alegria muito grande, viu? E poder voltar com essa carga de experiências, né? Com esse momento para poder contribuir e transbordar mais na vida das pessoas. É verdade, e o seu trabalho é muito bonito. Tia Lu, posso chamar assim? Por favor. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Me senti muito amada e muito Pessoal, feliz. Essa mulher é inteligentíssima. Ela tá dando um show, um banho de, meu Deus do céu, quanto que ela tem de riqueza culturalmente. Fala para o pessoal aí as suas redes sociais, como me seguir, como ir até comprar o livro. Fala para o pessoal aí, Tiago. Falo sim, eu quero agradecer a vocês que estão aqui, parabenizar a você, Renato, porque é uma iniciativa que contribui para a sociedade. Eu sei que você recebe aqui uma turma aí muito especial e abrir esse espaço para a gente conversar sobre cuidado, educação, infância. Pode me chamar sempre. E trazer também que se vocês desejam, se interessarem, desejam acompanhar esse processo, a gente está aí no Brasil e estamos seguindo para fora também, o Luciana Araújo, _educação. Então lá vocês podem acompanhar, além de agenda, mas eu estou sempre dando dicas, orientações e vocês vão me ver também como mãe, como mulher, como ser humano. Eu gosto de compartilhar um pouco da minha vida, porque é real. A gente precisa falar também das coisas reais, né? E por lá vocês também podem adquirir o livro, que a gente está fechando com algumas livrarias no Brasil. E em breve, mas tem um link lá que você pode receber em casa, tá bom? Comece por você. Obrigada e, como diz a gente aqui, um cheiro. Pessoal, estamos no final de mais um TexCast e até a próxima, se Deus quiser.